Olá, irmãos, graça e paz, tudo bom com você? Eu queria trazer uma meditação para você baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versos do 1 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Bom, meus irmãos, esse é um texto que fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse capítulo, o apóstolo João chama Jesus de Verbo. Então, o Verbo é um título que João dá para Jesus. O Verbo é a palavra. Então, Jesus é a palavra de Deus. E o texto aqui começa falando a respeito da eternidade do Verbo, ou seja, da eternidade de Jesus Cristo. Quando diz, no princípio era o Verbo. Esse princípio aqui remonta lá para a eternidade. Então, antes que as coisas existissem, o Verbo já existia. Jesus já existia não como um homem, não como Jesus, mas existia como como Deus que ele era. Aí o texto aqui diz assim, o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, diz o texto, no princípio era o Verbo, aí o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele aqui diz que o Verbo existia no princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é Deus, mas é distinto de Deus. Aqui então nós temos a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos aqui a distinção entre as duas pessoas da Trindade. Nós temos Deus e temos Jesus que estava com Deus e que ele também era Deus. E Jesus, então, é o responsável pela existência de todas as coisas. No verso 3, é dito que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não existe uma coisa sequer nesse mundo que Jesus não tenha feito. Ele fez tudo que há, ele fez o mar, ele fez as florestas, ele fez os rios, ele fez o sol, a lua, as estrelas, ele fez a mim e a você. Não há nada neste mundo que não tenha sido feito por Jesus. É o que diz claramente esse texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O fato de que Jesus é o Criador de todas as coisas é uma clara indicação da sua divindade, porque somente Deus pode criar o mundo, somente Deus pode criar todas as coisas. E a Bíblia aqui afirma que sem Jesus nada seria feito, sem Jesus nada que existe existiria. Então Jesus, sendo Deus, foi ele quem trouxe à existência todas as coisas. E então, no verso 10, diz assim, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então nós temos aqui a repetição de que Jesus foi aquele que criou o mundo. Nós encontramos essa verdade no verso 3, de que ele é o autor de todas as coisas, é o criador de tudo. E no verso 10 nós encontramos a repetição da sentença. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Por conta dos seus pecados, por conta da queda em pecado, o homem não reconheceu o seu Criador. Pelo contrário, o homem odiou seu Criador, o homem deu as costas para o seu Criador, o homem perseguiu o seu Criador e crucificou o seu Criador. O mundo não o conheceu, o mundo não o glorificou, o mundo não o exaltou. Aí o versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, certamente é uma referência ao povo judaico, que era o povo de Deus na antiga aliança. Ele veio para o que era seu, ele revelou-se aos judeus, e os seus não o receberam. Os judeus deram as costas para Jesus Cristo, não creram nele como o Messias, não creram nele como o Cristo. Aí o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, os judeus deram as costas para ele, e então o Senhor se voltou para os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus, sou eu e você. Nós que não somos judeus étnicos. Hoje nós somos judeus espirituais, mas nós não somos judeus étnicos. Nós não temos o sangue de Abraão, nós não somos judeus no sangue, somos judeus na fé, porque nós temos a fé de Abraão, que é o nosso pai. Então o Senhor se voltou para nós, gentios, e ofereceu a nós o evangelho de Jesus, ofereceu a nós o seu próprio filho, e então o texto diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus. Somos filhos por adoção. Deus nos adotou, Deus nos recebeu como membros da sua família pela fé em Jesus Cristo. É muito comum a gente ouvir pessoas que não são crentes dizerem: eu também sou filho de Deus. Essas pessoas estão enganadas. Elas podem dizer isso, a gente não pode impedir que elas digam isso aí não. Mas elas estão enganadas, redondamente enganadas. São pessoas que não têm nenhuma vida com Jesus, são pessoas que não leem a palavra de Jesus, são pessoas que não guardam os mandamentos de Jesus, são pessoas que não seguem a Jesus, que não servem a Jesus, que não dão ouvidos à palavra de Jesus. Todavia dizem assim: eu sou filho de Deus. Não é. Filho de Deus é apenas aquele que reconheceu que é pecador e reconheceu que o único meio que podemos nos utilizar para alcançarmos a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, somente aquele que tem fé em Jesus pode dizer: eu sou filho de Deus. E então aqui, no verso 13 diz que esses filhos não são aqueles que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Deus tem aqueles a quem ele elegeu, a quem ele predestinou para que sejam seus filhos, e no tempo exato ele entrega esses a Jesus Cristo, para que creiam em Jesus Cristo, e o Espírito Santo os regenera. Então, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que nasceu por vontade de Deus. É aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 3. Aquele que não nasceu de novo. Nascer de novo significa aquele que nasceu do alto. Ou seja, quem não nascer do alto, quem não nascer da influência de Deus, da influência do Espírito Santo, não é filho de Deus e, consequentemente, não pode entrar no reino de Deus. E então o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, veja que esse parágrafo começa com o verbo e termina com o verbo. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Diz que o verbo estava no mundo e que ele criou todas as coisas. E depois diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Coisa maravilhosa, né? Deus se fez carne. O verbo é Jesus. Jesus é o verbo. Ele se fez carne. Ele se fez igual a mim e a você, exceto no pecado. Ele se fez homem, recebeu a natureza humana, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para que o verbo se encarnou? Exatamente para morrer na cruz, dar sua vida por nós, derramar seu sangue para que tivéssemos perdão dos pecados e a vida eterna. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã,
Eu quero convocar você a exaltar o nome do Verbo, exaltar o nome de Jesus, que se fez carne e veio habitar entre nós, veio dar sua vida por nós. Deus enviou o seu Filho. Ele veio ao mundo na forma humana, na forma de servo, e na cruz derramou seu sangue para nos salvar. Portanto, a minha convocação para você, meu irmão, para você, minha irmã, é que você glorifique o Verbo de Deus, aquele que nos criou e que criou todas as coisas, e que nele nós fomos feitos filhos de Deus, nele nós recebemos o perdão dos pecados, nele recebemos a vida eterna. Glorifique então ao Verbo de Deus pela grande obra que ele fez em nosso benefício, nos tornando filhos de Deus, nos tornando filhos de Deus. Então, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.